primeiro lugar, eu queria parabenizar a todos os nutricionistas pelo Dia do Nutricionista, que foi na segunda-feira. É uma profissão muito importante e a alimentação, ela é fundamental na nossa vida, né? É uma questão de saúde, é uma questão de qualidade de vida, e vocês são muito importantes. Então, parabéns a todos vocês, nutricionistas, pelo dia, né, de vocês. Muito obrigada, Eliane. Então, gente, hoje a live é com a Josi Maia. A Josi é nutricionista, pós-graduada em fitoterapia clínica e esportiva. Eu conheci a Josi em 2018, ela foi indicada pela minha médica ginecologista. Na época, eu fui diagnosticada com câncer, né? Eu acho que a maioria dos seguidores não sabem disso, né? Mas aproveitando a oportunidade para compartilhar, porque informação importante a gente tem que compartilhar, não é verdade, Josi? Isso mesmo. Então, foi quando eu conheci a Josi, em 2018, recomendada pela minha ginecologista, para que ela fizesse uma dieta funcional, né, para poder me ajudar com a alimentação a melhorar a minha saúde. E a gente, inclusive, vai hoje conversar também sobre essa questão da alimentação funcional, que tem muitas doenças que com a alimentação funcional a gente consegue prevenir ou então consegue ter uma vida mais saudável e melhorar, inclusive, alguns sintomas e amenizar muitos sintomas ruins. Não é verdade, Josi? Isso mesmo. A alimentação é a base de tudo, né? E o que você falou, a alimentação, os nutrientes, né? A nutrição em si, ela já é funcional. O que ela tem que fazer? Ela fazer o seu corpo funcionar. Então, às vezes, a pessoa está consumindo menos alimentos que são ricos em nutrientes e acaba tendo uma disfunção que podem levar, né, a algum problema de imunidade mais baixa, ou às vezes, né, algum quadro de doenças crônicas ou obesidade, ou até mesmo atrapalhar esse processo aí de recuperação, que foi no seu caso, né? No seu caso, você procurou para melhorar a recuperação da sua saúde. Mas algumas pessoas negligenciam a alimentação, acham que às vezes só um medicamento e não consegue potencializar aquilo, o efeito, né, do tratamento. Exatamente. Josi, então vamos começar aqui abordando alguns assuntos importantes. Nós temos muitos assuntos para conversar hoje sobre esse tema. Então, junto com a Josi, aqueles que eu achei assim, mais importantes e que podem contribuir com informações preciosas. Josi, quais são os alimentos que devem ser a base de uma alimentação saudável? Nós sabemos que a gente tem uma infinidade de alimentos, que cada alimento tem a sua finalidade, né? Mas a gente sabe também que para uma alimentação saudável, existe, assim, aqueles alimentos que fazem parte de que são a base da alimentação. Quais são esses alimentos? Olha, nós temos hoje a classificação dos macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes seriam os maiores, o que fornece para a gente energia. Então, seria ali o carboidrato, as gorduras e a proteína. Porém, esses alimentos, a gente tem, assim, grandes moléculas que fornecem essas energias, porém a gente precisa dos micronutrientes, que seriam ali né, nas frutas também. Quanto mais colorido, mais diversificado vai ser os micronutrientes, e eles precisam para regularizar o nosso metabolismo. Tá? Então, a gente tem os macronutrientes que fornecem energia, e os micronutrientes, eles melhoram a funcionalidade das nossas células. Você pode dar um exemplo do que são os micronutrientes e os macronutrientes? Então, os micronutrientes seriam os legumes, as frutas, né? Legumes mais crus, então, formatos de saladas, né, as frutas com cascas, então, ali tem uma gama de nutrientes, né, depende da coloração, por isso que tem a funcionalidade do alimento de acordo com a cor, né, que a gente tem, às vezes, antocianinas, né, outros compostos de acordo com a cor que vai auxiliar o seu organismo.
E os macronutrientes, por exemplo, carboidratos, seriam os pães, o arroz, todos os tubérculos, né? Então, batata, mandioca, inhame, batata doce, o arroz, o pão, o macarrão, os biscoitos. A proteína seria basicamente todas as carnes, né? Então, boi, porco, peixe, frango, ovos também tem uma quantidade boa de proteína, porém também tem uma quantidade boa de gordura, mas são gorduras boas, né? Então, assim, a quantidade maior de proteína nós vamos ter nas carnes animais. Agora, o ovo é uma quantidade menor. Nós temos a gordura também, que seriam através do azeite, das castanhas, do abacate. Né? Então, todos esses macronutrientes, grandes alimentos, eles fornecem energia para a gente. Tem um desequilíbrio no nosso corpo quando a gente come mais calorias do que o nosso corpo gasta. Então, o que vai acontecer? Um acúmulo, e a gente começa a ganhar peso por conta do excesso de calorias que a gente ingeriu. Uhum. Então, é um equilíbrio, na verdade, desses nutrientes. Sim, isso mesmo. De todos eles, é um sinergismo aí. Sim. Josi, outra questão é que a gente ouve muito falar dos alimentos que são vilões, que têm fama de serem alimentos saudáveis e não são. E como eles podem prejudicar a nossa saúde? Quais são esses alimentos que a gente acha que são bons e não são, na verdade? E e como eles podem prejudicar a nossa saúde? Então, Eliane, tem muitas pessoas, principalmente no consultório, elas falam que, nossa, eu estou comendo determinado alimento, que eu achei que aquele alimento era bacana, mas não é. Então, eu vou falar alguns alimentos, depois eu vou falar os malefícios dele para a saúde, tá? Então, nós temos aí o peito de peru. O peito de peru não é um alimento saudável, na verdade, 70% daquele composto é soja, e é uma soja transgênica, né? E então, às vezes, a pessoa acha que tem um peito ali que é moidinho, que ele é prensado e envasado. Não, na verdade, ele é aditivos químicos com soja. A quantidade de peito de peru é muito pequena, tá? Então, nós temos esse alimento que às vezes a pessoa está falando, estou fazendo um sanduíche de peito de peru, e achando que é vantagem. Além de ser um alimento caro, é um alimento maléfico, justamente pela quantidade de aditivos químicos. Nós temos os alimentos diet, light, zero. Lembrando que os diets são alimentos para diabéticos. Então, tem muita gente também que começa o processo de emagrecimento fazendo uso desses alimentos. É diet, mas não sabe o que eles são. Então, os diets, eles têm um zero composto de açúcar, grande quantidade de gordura para dar a mesma consistência de um alimento convencional. Então, por exemplo, um chocolate, como se fosse o tamanho de um talento pequeno, ele teria lá 120 calorias, um convencional. Um diet, ele vai ter quase 450 calorias. Então, a quantidade de gordura presente naquele alimento é muito grande. Né? Não tem o açúcar, mas tem muito mais gordura. Então, não é bom. Então, às vezes, a pessoa também consome o refrigerante. Eu estou consumindo refrigerante zero, eu estou consumindo refrigerante diet. Não vai auxiliar em nada, né? Tanto que tem ação diurética, e nesse processo que de micção, né? Você consegue perder muito cálcio ali na urina por conta desse refrigerante. Fora a questão dos gases, né? Também a questão de extensão abdominal, principalmente pessoas que têm refluxo, azia. Desconforto gástrico também vai acentuar, então não é tão interessante. Voltando a essa questão do cálcio, não só no refrigerante diet ou zero que acontece isso não, tá? Qualquer tipo de refrigerante isso vai acontecer. Por isso que ele não é indicado para crianças, porque a criança está no período de formação dos ossos, né? Formação dos dentes, acúmulo de cálcio nos ossos, e aí se ela consome o refrigerante, acaba que ela elimina muito cálcio pela urina, que não é interessante, tá? Nós temos outros alimentos também, que seriam as barrinhas de cereais. Geralmente o pessoal fala assim, barrinha de cereal é uma coisa saudável. Não, tem barrinhas interessantes para serem consumidas, porém as que são boas, elas custam assim muito caro, tipo R$ 4,50 uma barrinha,
né? Não vale o investimento, que às vezes se você investisse isso numa castanha, você consegue comprar 50, 100 gramas de castanha, que vai ter muito mais nutrientes e vai ter uma alimentação mais saudável. Então, as barrinhas hoje, elas são riquíssimas em açúcares ou mel, né? Ou em carboidratos, às vezes simples, tá? Então, essas barrinhas super baratinhas, que tem uma quantidade muito grande de carboidrato ou de açúcares, não são saudáveis, tudo bem? Boa Não, dica. Fica a dica. A gente sempre acha que barrinha de cereal é um alimento super saudável. é verdade, não é. Aprendi também com peito de peru, né? Eu acho que a maioria das pessoas se surpreendem com essa informação. E realmente, mas é falta do conhecimento. E quem tem que divulgar esse conhecimento são os nossos nutricionistas, né? Tanto que o objetivo da gente na sociedade é passar para as pessoas o que é saudável, o que não é tão saudável e substituição daquele alimento, né? Que a gente pode fazer de mais saudável ali para poder ter o mesmo consumo. Temos outro alimento também, Eliane, que seria a gelatina, outro alimento que não é saudável, tem muito aditivo químico, corante, açúcar, né? Então, assim, não é nada nutritivo. E eu lembro que na minha infância, minha mãe me dava muita gelatina, né? Você começa a passar mal, a pessoa faz hidratação com o quê? Com gelatina. Então, não é um alimento muito saudável. O que a gente pode fazer em substituição à gelatina? Fazer um suco de frutas natural e pode acrescentar a folha da gelatina mesmo ou a gelatina em pó, tá? Então, a gente pode acrescentar a gelatina ali em pó, incolor, a incolor, não a de caixinha. E ali, junto com o suco de frutas, você consegue ter uma gelatina muito mais saudável. Pode colocar também pedacinhos de frutas no meio dessa gelatina, vai incorporar muito mais a qualidade nutricional da sua gelatina, tá? Então, e outra coisa, as pessoas às vezes consomem a gelatina por conta do colágeno. A quantidade de colágeno ali é quase zero. É zero, é 0,2. Então, assim, não adianta. Preferível fazer um patê de pé de galinha que vai ter muito mais colágeno do que na gelatina, viu? E a gelatina agar-agar, Josi? Ela é bacana, né? E ela é interessante para consumir também. Você pode fazer uma gelatina de agar-agar. Mas essas de caixinha ou diet não é nada saudável. Aí já me falaram assim: então por que dá isso em hospitais? Né? Poxa, tá ali um alimento que poderia ser mais nutritivo. Se está no hospital, eles têm esse conhecimento. Mas o hospital também trabalha com custo, né? Para você ter ideia, uma gelatina dessa no hospital sai a 1 centavo, 2 centavos. Então, a gente precisa complementar em termos de calorias a refeição do paciente, mas nem sempre a gente consegue complementar em termos de qualidade nutricional. Então, por isso que às vezes isso é entregue nos hospitais, tá? Posso falar mais alguns ou você já quer pular? Não, por favor, conte todos. Nós queremos saber quais são todos os alimentos vilões, por favor. Nós temos também o pão integral. Quer dizer, vou fazer um parênteses aqui. O pão, gente, integral, ele tem que ser 100% integral. Então, na embalagem, ele tem que estar falando que ele é 100% integral e duas coisas que a gente tem que olhar. Não é o primeiro ingrediente como farinha de trigo integral só que a gente tem que olhar, não. Temos que olhar se na tabela nutricional a quantidade de fibra daquele pão é mais que 2,5 gramas de fibra na porção, tá? Então, tem pães, igual o pão australiano, que ele tem uma concentração elevada de fibra, 4,5 gramas de fibra na porção, que seriam 2 unidades, tá? Outra coisa. Acima da média. Acima da média, bem mais, né? Geralmente os pães 100% ele tem 3,5. Mas tem uma marca que ela é muito legal e aí 4,5. Aí já me falaram assim, poxa, Josi, tem açúcar no pão 100% integral.
O açúcar que coloca é para fermentação. A quantidade é muito pequena, tá? Então, principalmente diabéticos não precisam ficar com receio. Lógico, você não vai escolher um pão que está cheio de uva passas, de banana, de mel. Você vai escolher um pão que ele seja só a concentração mesmo do carboidrato e com um alto teor de fibras. Evitar esses mais adocicados, principalmente para quem é diabético ou quem está no processo de perda de peso. Mas observar sempre, porque às vezes, principalmente biscoito, tá, Eliane? Biscoitos e pães, que eles falam que são integrais, não são integrais. Às vezes não são 100% integrais, tá? Então, o que eu dou de dica também é fazer um pão caseiro com a farinha integral. Tem uma máquina de pão muito interessante também que você pode comprar ela. O custo-benefício vale, ela, se eu não me engano, ela custa uns R$ 219. E assim, o pão, cada fornada sai mais ou menos a R$ 2,50 no máximo. E hoje um pão de qualidade ele custa R$ 10. Então, olha para você ver o custo-benefício dessa máquina, né? Vale a pena, sim. Vale. E outra coisa, a máquina você coloca lá os ingredientes, ela amassa, ela descansa e ela assa o pão. Então, vale super a pena. Você não tem que fazer nada, é só colocar os ingredientes lá. Verdade. Vale muito. E nós temos também a questão do sal, né? Muito está se difundindo em relação ao sal rosa. A gente não pode escolher um sal ou um açúcar pela quantidade de nutrientes que ele fornece. Então, como a gente usa o mínimo, pelo menos eu sempre peço aos pacientes para consumirem sempre um mínimo de açúcar, um mínimo de sal, não vai comprando um sal rosa achando que esse vai ter mais benefícios, esse tem mais nutrientes. Para você ter a qualidade nutricional daquele sal, você teria que comer 100 gramas de sal. A quantidade é muito grande. Geralmente a gente come de 5 a 12 gramas de sal no dia, quando a pessoa consome grande quantidade de sal, no máximo 12. Então, não vale a pena você, às vezes, investir o seu dinheiro no sal rosa, sendo que você vai estar consumindo bem menos nutrientes. Você tem que investir mais em saladas, em frutas, né, de qualidade, de preferência os alimentos se forem orgânicos, ou até mesmo uma hortinha em casa, né, quem tem isso hoje em casa... É um privilégio ter uma hortinha em casa. Não é? Para mim é a maior riqueza. Se tivesse condições, eu teria. Pois é, eu estou criando uma lá, mas está muito pequenininha ainda. Então, assim, o correto seria você pegar o sal grosso mesmo e bater ele no liquidificador. Porque se você já quer alguma questão de qualidade nutricional, no sal, essa vai ser a melhor vantagem, a melhor opção, tá? Ao invés de usar o sal rosa, bater o sal grosso no liquidificador. Isso, e aí o que você pode fazer também, principalmente para as pessoas que gostam muito de sal, colocar temperinhos naturais, então orégano, tomilho, alecrim, para bater junto com esse sal. Se você usar uma xícara de sal grosso e usar 3 xícaras de temperinhos naturais, você consegue reduzir o consumo de sódio em 25%. Então, assim, é uma quantidade boa, né? Principalmente para quem tem problema de retenção de líquidos, né, de hipertensão também, tá? E até mesmo para problemas renais. E nós temos o adoçante, né, que é uma coisa que às vezes a pessoa está consumindo achando que está tendo vantagem. E não é. Adoçante, gente, é somente para pessoas que são diabéticas. E outra coisa, no máximo 3 gotinhas em uma xícara de 100, 150 ml. Por quê? Tanto o adoçante quanto esses alimentos que têm muito aditivo químico, né, que passou por um processo de industrialização, eles fazem alteração na sua conformação química. Então, é como se a gente estivesse consumindo muito mais açúcares desses alimentos ou gordura desses alimentos, porque eles vão estar muito mais biodisponíveis. Então, pensando de forma mais clara, quando você consome a gelatina, por exemplo, você vai estar consumindo muitos corantes. Esses corantes, eles causam uma disfunção no seu intestino, né? Na sua microbiota, que a gente fala, microbiota intestinal. Então, essa disfunção vai fazendo com que você fique muito irritado, a criança tenha hiperatividade, dificuldade para concentração, dificuldade de dormir,
começam as doenças, né, que chamam oportunistas. Por quê? No nosso intestino, que a gente tem a questão da imunidade, né? A nossa imunidade começa ali. Então, nós temos as vilosidades do nosso intestino, onde são as escovinhas, onde a gente consegue absorver os nutrientes. Quando a gente tem uma alimentação pobre em vegetais, em frutas, a gente já começa a ter essa vilosidade um pouco alterada. Quando a gente consome muito alimento industrializado, essas velocidades elas ficam como se fossem retinhas. Não tem muita absorção dos nutrientes que a gente precisaria dessas escovinhas para absorver. E aí, o que acontece? O nosso intestino ele começa a abrir frestinhas para a passagem das bactérias ou dos micro-organismos não saudáveis para essa parte aqui do intestino que estaria saudável. Então, a doença começa por ali, pelo intestino. Então, tem alteração, principalmente, né, nossos hormônios no nosso intestino, a gente orquestra hormônios da fome, orquestra hormônios que vão te dar assim, eu estou satisfeito, hormônios que vão te falar assim, nossa, estou irritado. Então, tanto que aquela frase enfesado, né, uma pessoa que às vezes tem uma constipação intestinal, e uma constipação, ou seja, uma prisão de ventre, faz a pessoa realmente ficar chateada, nervosa, desequilibra a flora intestinal dela. Então, todos esses alimentos industrializados, né, aditivos químicos, eles fazem isso, eles fazem essa alteração na microbiota, fazem o seu intestino, sua imunidade, ela diminuir no máximo e as doenças vão aparecendo. Principalmente dores de cabeça, questão de hiperatividade. Há um alimento também que é muito, muito danadinho. Muitas pessoas agora, eu tenho certeza, vão falar assim, isso acontece comigo, dores de cabeça. Tem um composto em praticamente todos os alimentos industrializados salgados que é chamado de glutamato de monossódio. Ele serve para dar mais sabor aos alimentos. Então, é aquele agisal, aginomoto, sazon, caldo de quinó, enfim, todos esses temperos industrializados. Até aquele alho e sal socado, que tem vazado, ele tem esse glutamato de monossódio. Geralmente, a pessoa tem dor de cabeça 2, 3 vezes na semana. Se eu como um alimento industrializado que tem isso que eu não sei, eu vou ter dor de cabeça. Eu já sei, porque ataca um pouco o meu fígado. Então, como a minha alimentação é isenta disso, toda vez que eu como alguma coisa, a minha dor de cabeça ela vai atacar. Então, às vezes, a pessoa está com muita dor de cabeça, não consegue entender, e pode ser por conta desses alimentos. Então, tira esses temperos prontos, faz esse sal de ervas que eu passei para vocês, depois eu vou até disponibilizar, se a Eliane deixar um PDF com algumas receitinhas. Claro, por favor, queremos sim. E aí, para vocês consumirem os alimentos mais saudáveis e evitar esses industrializados, principalmente os temperos, porque eles fazem uma questão de retenção de líquidos no nosso corpo e essa disfunção também no nosso intestino. Josi, deixa eu só cumprimentar aqui a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? E já tem uma perguntinha aqui, eu quero passar para você, antes da gente passar para a próxima pergunta, tá bom? Boa noite, Janete. Janete Costa está, né, nos acompanhando, sempre me acompanha aqui nas lives. Obrigada, Janete. Marcelo está nos acompanhando hoje também, Marcelo Vitor Martins. Obrigada, Marcelo. Andréia, minha irmã, Andréia Cristina Martins, a Cássia Magalhães, a Grace Melo, a Essilane Patrícia, o Ebinho e a Maria Aparecida. Ô, Maria, que bom ter você aqui nos acompanhando. O Amaury Galinari, deixa eu ver aqui quem fez perguntinha aqui. O Paulo Murilo está perguntando o seguinte, Josi, boa noite. Meu pai tem fibrose cística e existe em algum alimento que ajuda, pelo menos auxilia para atenuar essa doença? Então, primeira coisa que a gente pode fazer inclusão são os alimentos anti-inflamatórios. Então, vai melhorar o quadro geral de qualquer doença. Então, quais seriam eles aí? As frutas e legumes, gente, isso pode parecer clichê, mas não é uma coisa essencial. Muitas doenças, elas surgem quando a pessoa diminui o consumo desses alimentos, por conta dos nutrientes, como eu falei, né? A célula, para ela funcionar direitinho, ela precisa de vários nutrientes. Se não tem,
não vai funcionar corretamente. Então, primeiro, a gente pode incluir o açafrão da terra, né? Que a gente pode colocar numa sopinha, a gente pode colocar num arroz, a gente pode até misturar um pouquinho na água, uma colherzinha de cafezinho e tomar. A gente pode incluir o própolis também, que é um alimento poderoso, anti-inflamatório. A gente pode incluir os vegetais vermelhos escuros, né? Ou então os roxos também, que ajudam muito nessa questão de inflamação. E evitar ao máximo dos alimentos industrializados, ao máximo mesmo. Josi, eu vou fazer então como? No café da manhã eu preciso comer um pão integral. No máximo, pão integral, tentar uma manteiguinha da roça mesmo, o ovo mexido com açafrão em casa, na hora do almoço, metade do prato ser de salada, o arroz, feijão, a carne. Carne, gente, é uma coisa muito importante. Boi, porco, peixe ou frango. Não consumir as processadas, ultraprocessadas, que seria nuggets, hambúrgueres, linguiça, salsicha, né, presunto. Esses alimentos têm muitos aditivos químicos e praticamente esses alimentos que vão atrapalhar aí o nosso organismo, tá? Uhum. Josi, tem mais uma perguntinha aqui. A Andréia está perguntando o seguinte: a bolacha, eu não sei se eu vou falar certo, é Nestif? Nesfit. Nesfit. Ah, tá, Nesfit. Salgada, é recomendada ou contém muito sódio? Andréia, ela é péssima. De fit não tem nada, minha filha. Sai disso daí, tá? Eu vou dar uma sugestão aqui para café da manhã ou de lanche para vocês trocarem por essas bolachas. Bolacha abissal, Maria Maizena, creme cracker, aquela outra salpete, e esses fit da vida não são muito fit. O que seria bom tem uma marca, eu tô falando marca, eu vou falar o nome da marca, porque eu não conheço nenhuma outra, porque nutricionista não pode indicar, pelo menos no mínimo, 3 marcas, então uma só não pode, mas eu não conheço nenhuma outra no mercado, então essa daí não vai ter problema. Tem uma chamada Mãe Terra, Tribus, aí ela tem as versões, né, que é água e sal, Maria Maizena, e tem uma outra também, tipo umas rosquinhas de coco. Mas a base dela é mais os alimentos integrais. Josi, elas são isentas de aditivos? Não são. Elas têm aditivos químicos, tá? Mas o problema de todas essas bolachas, ou dos alimentos, ou até mesmo dos pães, é quando a gente consome eles puros. Porque o problema de ganho de acúmulo de gordura na região abdominal é quando você consome o carboidrato sozinho. Então, o que você faz, então? Josi, como que eu faço para, então, diminuir a absorção desse carboidrato? Você pode incluir ali uma fonte de fibra. Então, por exemplo, faz um suco verde. O suco verde, gente, não quer dizer que você, ele é detox. Não, ele vai aumentar a quantidade de fibra daquela refeição. E ele vai fornecer um pouco mais de nutrientes também. Mas se ele causa uma desintoxicação no seu organismo, não existe nenhum alimento que faça isso. O seu próprio fígado já faz isso, o rim e o fígado, tá? Uhum. Então, se você pode consumir, por exemplo, esse suco verde, ou então você pode consumir uma fruta primeiro, com a casca, porque quanto mais fibra você tem antes desse carboidrato, dessa bolachinha, a absorção dela vai ser diferente, a absorção dela vai ser lentificada, tá? Isso serve também para você comer um pedaço de pizza, né? A gente faz um suco verde antes do pedaço de pizza, você vai ver que a sua influência, a sua absorção de carboidrato naquela refeição vai ser muito menor. Pode ser também. Suco verde antes ou durante? Eu posso comer a fatia de pizza tomando esse suco verde, ou o ideal é tomar o suco verde antes? Meia hora antes. Aí você pode tomar meia hora. Outra coisa que às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, farelo de aveia, não é a farinha, farelo, é riquíssimo em fibra. Josi, não tem o suco verde, não tem como preparar, então pega uma colher de sopa de farelo de aveia, um pouquinho de água, dilui e toma. Isso aí, não estou falando que não vai absorver, mas ele vai lentificar a absorção total daquele carboidrato, tá? Então, só comer o biscoitinho ou só o pão, que às vezes é o hábito de nós brasileiros, no pão, na parte da manhã, com café e o açúcar, que é carboidrato, o açúcar e o pão também, ele vai dar um pico de insulina, né, de glicose, a glicose vai estar ali extremamente
rotada na sua corrente sanguínea, a insulina vai captar tudo aquilo ali, não vai conseguir quebrar, fazer, ou seja, a transformação dela pra dentro da célula em energia, vai mandar para o fígado transformar esse carboidrato em gordura e ele ainda vai ser estocado na região abdominal. Então, tentar não sair disso daí. O lanchinho, Andréia, que eu ia dar de sugestão é fazer uma veioca ou uma crepioca. Pega um ovo, bate ele, coloca uma colherzinha rasa de farinha de tapioca ou de farelo de aveia para quem é diabético ou está em processo de emagrecimento. Mistura, né, no ovo, coloca um pouquinho de temperinhos naturais, leva para a frigideira, doura os dois lados, vai virar uma panquequinha e você coloca uma fatia fina de queijo. Fica um lanche muito gostoso que te sustenta muito mais do que essas bolachinhas, né? E querendo ou não, tem um pouco mais de proteína também, porque nesse processo de perda de peso, ou às vezes a pessoa está querendo ganhar massa muscular, a gente precisa. Uhum. Ela está no processo de perda de peso. Então. Tem mais uma perguntinha aqui. O Amaury Galinari está perguntando se o sal light é recomendável. Amaury, o sal light não é recomendado, principalmente para quem tem hipertensão. Nem o sal light e nem o açúcar light. O açúcar light, ele vai ser metade açúcar, metade adoçante. São adoçantes que eles não são bons para bebidas ou comidas em altas temperaturas, porque liberam compostos químicos prejudiciais e que a longo prazo pode induzir ao câncer, Alzheimer, tá? Então não é legal. O sal light, ele tem uma quantidade muito grande de potássio. Então, pessoas que estão em processo, né, de diálise, ou as pessoas, às vezes, que estão, assim, em sistema conservador dos rins, tem que comer pouco potássio, não é tão interessante. É mais legal você fazer esse sal verde, que aí ele vai ter uma quantidade bem menor de sódio. Uhum. Eu quero cumprimentar o Rodrigo Augusto, secretário de Saúde de Ribeirão das Neves, que está nos prestigiando na live hoje, Josi. Bacana. Que bom. Obrigada por nos prestigiar. A Graciliana Ramos. Vamos, então, dar continuidade aqui para as nossas questões. Daqui a pouquinho a gente volta para ler mais alguns comentários e mais algumas perguntinhas. Josi, quais os alimentos indicados para aumentar a imunidade, as defesas do organismo, principalmente nesse momento de pandemia, que a imunidade é tão importante? Então, eu queria que você desses alimentos que nos ajudam a aumentar a imunidade. Então, no começo da pandemia, teve até muita discussão sobre isso, se os alimentos eles tinham essa capacidade de melhorar o nosso sistema imunológico, né? Aí foram falado que não era assim. Primeira coisa, lógico, a gente não vai conseguir aumentar a nossa imunidade do dia para a noite. Começou a pandemia, vou começar a enfiar a cara em vitamina C, em zinco, selênio, não vai adiantar muita coisa, vai conseguir assim a longo prazo, tá? Então, mas o alimento, sim, ele tem esse poder a longo prazo de melhorar muito a questão da nossa imunidade, tanto que às vezes o processo mesmo, né, nessa pandemia, muitas pessoas começaram a ter o hábito de higienizar as mãos, coisas que não acontecia, né? Lavar com mais frequência, percebeu até mesmo que diminuiu as frequências de doenças respiratórias, enfim. Mas também tem a questão da alimentação que a gente pode incluir todos os dias. Então, o que seriam? Os vegetais, principalmente verdes escuros, por conta do ferro. O ferro é um alimento importantíssimo, um nutriente importantíssimo para a nossa imunidade. Nós temos aí o selênio também, o zinco, a vitamina C, né? Tanto que tem até aquelas cápsulas efervescentes para a vitamina C, mas só os alimentos isolados ou suplementações isoladas, elas não ajudam o nosso organismo. É necessário a gente diminuir os industrializados, porque eu falei dessa alteração que acontece na nossa microbiota, e fortalecer com os nutrientes que seriam interessantes. Então, o ferro, o selênio, o zinco, a vitamina C. Temos os alimentos, os vegetais verdes escuros, os roxos também ajudam demais, e os laranjados e os amarelos, os vermelhinhos.
Então, não vou falar os nomes complexos para as pessoas tentarem entender que uma alimentação colorida é o que importa. Falei um pouquinho também do própolis, maravilhoso, né, gente? Fortalece Exatamente. muito o organismo, muito Faço mesmo. uso constante. Você me passou aquele shotzinho, então eu queria que você até desse essa dica do shot de própolis para tomar todos os dias de manhã em jejum. E eu Isso. adorei, até hoje tomo. Tem dois shots. Tem o shot, que é um pouquinho, 50 ml de água, um limão espremido por conta da vitamina C, tem 20 gotinhas de própolis. Quem é diabético não, desculpa, falei errado. Quem está grávida, ou crianças, ou a pessoa que tem um problema renal, ou de gordura no fígado, tem que tomar o própolis aquoso, tá? Quem não tem nenhum problema, né, que já tá uma criança já está com 12 anos ali, só tem diabetes, hipertensão, ou quer fortalecer o sistema imunológico, pode comprar o própolis alcoólico, que a diluição Uhum, dele é feita no álcool, tá? Então vai uhum. tomar 20 gotinhas, pode tomar de manhã ou antes de dormir. Inclusive, acrescentar também uma colher de cúrcuma, não é Isso isso? que eu ia falar, que aí tem o segundo que pode acrescentar. Se a pessoa não colocou a cúrcuma, que seria o açafrão, na refeição durante o dia, ela pode colocar no finalzinho da noite, uma colherzinha de cafezinho de açafrão. Mas, gente, tomar muito cuidado na hora de comprar esse açafrão. Principalmente nesses supermercados. Às vezes o pessoal mistura fubá no meio do açafrão e não é nada saudável aquilo ali. Então, tenta comprar de uma fonte segura. Tem algumas pessoas hoje que fazem a plantação daquele rizoma, que parece até mesmo um gengibre, né? Aquela raizinha, desidrata e vende. Então, seria interessante. Também plantar em casa, né? O açafrão também seria bem interessante, sim. Uhum. Vamos passar para a próxima perguntinha aqui, então, Josi. A função dos alimentos, ela vai muito além de simplesmente nos manter saciados. Uma alimentação adequada e saudável garante uma boa nutrição e o funcionamento adequado do nosso corpo. A escolha correta dos alimentos pode contribuir para a manutenção e recuperação da saúde? Dê alguns exemplos de alimentos, se isso for possível. Sim, eu vou falar uma questão do diabetes, é o que está acontecendo mais na nossa população, né? Muitas pessoas às vezes são diagnosticadas pré-diabéticas, não dá devida importância, depois elas já vão ser diagnosticadas como diabéticas, e aí, uma vez diabético, não tem como correr mais, né? Ou tomar o medicamento para toda a vida, ou se ela não cuidar da alimentação, ela vai ter que fazer o uso da insulina, né? Que é muito dolorido para a pessoa. Mas não só por conta das picadas, gente. Vou dar um exemplo aqui de como que a alimentação ela ajuda, ela muda a característica da doença. Uma vez uma pessoa diabética, não quer dizer que ela está condenada, né? Porque às vezes os diabéticos chegam no consultório muito chorosos, falam: nossa, eu não queria estar nessa situação, é muito triste para mim. Acha que nunca mais vai colocar um doce na boca. E aí, essa questão de privação faz com que o diabético ele fala assim: poxa, e agora eu vou comer tudo que eu posso, tudo que eu quero, eu não. Negligencia a doença mesmo, deixa ela de lado e finge como se nada tivesse acontecendo. O segundo estágio seria ali um problema de perda da visão, gradativa da visão, ou então, às vezes, um pé diabético, que aí pode, dependendo do caso, levar à amputação, ou perda renal, né? A perda dos rins, que para mim é o mais difícil de todos. Então, vou explicar desde o começo. A alimentação, quando ela é rica em fibra, então dos vegetais crus, né? Do farelo de aveia, das cascas das frutas, adicionar a canela também às frutas, né? Porque querendo ou não, ela é um tipo de fibra. Oropronobis, que é um tipo de fibra também solúvel, né? Que ele dá aquela aspecto mais de liga. O quiabo também são alimentos que ajudam muito no controle da glicose, alimentos que ajudam também muito no controle do colesterol. Então, 99,9% do problema do diabetes é a alimentação. Às vezes a pessoa acha que é um medicamento que vai ser a salvação. Poxa, estou tomando medicamento, eu não preciso fazer a minha parte, porque o medicamento
né? Vai fazer a parte dele, posso comer do jeito que eu quiser. Não é bem assim. Quanto mais açúcar você tem circulante na sua corrente sanguínea, mais os seus microvasos, eles vão ficando mais, como eu posso dizer, corroídos por conta daquele açúcar, então você começa a ter uma visão turva. Não consegue enxergar direito, os seus microvasos que estão nos rins também acaba tendo dificuldade para fazer a filtração do sangue, eliminar essa urina, e principalmente nos membros inferiores em relação à circulação. Então, acaba que a pessoa tem um machucadinho ou vai fazer a unha, tem uma pequena feridinha que não cicatriza quando vê uma bactéria, um micro-organismo oportunista, entra naquela festinha ali, se aloja e a gente tem que fazer a aplicação daquele alimento. Então, tudo porque ela poderia ter controlado lá atrás na alimentação. Então, saudável. Gente, pessoas que estão, se alguém está assistindo hoje, resistente à insulina, ou pessoas que já têm quadro de diabetes na família, procure um nutricionista. Não espere a glicemia chegar em 100. Tem muita gente que fala assim, minha glicose estava em 99, agora ela está em 105, mas quando ela estava em 99, ela já tinha que procurar uma outra informação, uma outra forma de fazer o exame para descobrir se ela já não estava pré-diabética. O pré-diabetes você consegue descobrir com outros exames, às vezes até mesmo os próprios médicos deixam passar. A glicose está lá em 100, você não precisa preocupar não, passa batido. Toda semana eu pego uma pessoa assim, que não foi informada da forma correta. E me dói muito quando você tem que informar, né? A gente não pode informar nós nutricionistas, mas tem que encaminhar para o médico, para que o médico possa dar o diagnóstico que ela já está com diabetes. Ela fala assim, poxa, eu não sabia, ninguém me falou nada. Ela poderia prevenir com a alimentação. Com a alimentação, justamente. Colesterol também. É importante a alimentação, né? Colesterol é a mesma coisa, né? Sim, então, gordura no fígado, né? Nós temos a questão não alcoólica, que talvez por conta dos alimentos, principalmente alimentos ricos em carboidratos industrializados, e tem a alcoólica, que seria por conta do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né? Então, também através de tudo a alimentação, né? Que a gente evita muitas coisas. Pois é. Temos que cuidar demais da alimentação. Por isso que eu falei que a live hoje era muito importante. Esse tema é muito importante, porque a nossa saúde depende muito da nossa alimentação. Eu me lembro que a minha médica, a doutora Rogéria, né, quando eu fui diagnosticada com câncer, ela falou comigo, você tem que cuidar da sua alimentação, porque o câncer, ele não sobrevive em um corpo saudável. E você vai ter um corpo saudável se você tiver uma alimentação saudável. Isso mesmo. Nunca esqueci disso, das palavras dela. Isso te marcou, né? E fez você mudar o seu rumo aí, né? Exatamente. Tanto, né, que ela me indicou, né, você, e eu comecei logo a fazer fazer a dieta que você me indicou. Josi, tem mais algumas perguntinhas aqui, eu vou ler mais uma perguntinha para a gente depois continuar aqui com as nossas questões, com a nossa pautinha. Quero cumprimentar a Lúcia, minha tia, que está nos acompanhando também. A Graciliana Santos está perguntando, qual é a fruta indicada para o diabético? Boa essa, Graciliana. Então, temos frutas que têm maior teor de carboidrato, outras menores teores de carboidrato. Então, é sempre importante, não sei se você é diabética, fazer um acompanhamento nutricional, tá? Porque o nutricionista vai te indicar qual que é a melhor fruta e qual o melhor momento para consumir. Por exemplo, tem pacientes meus que adoram banana, laranja, manga. Eu falo, tudo bem. Aí eu coloco dentro do plano alimentar de acordo com a necessidade dele e com a quantidade de carboidrato que a pessoa precisaria para aquele horário. Então, o que a gente faz? Associa sempre uma fonte de fibra naquela refeição. Se a fruta é mais doce, você vai consumir quantidades menores e associada com uma fibra. Então, você pode colocar uma canelinha em cima daquela banana, um farelo de aveia. Manga, você não vai comer uma manga grande, você vai comer um quarto, metade da manga. Laranja, uma coisa também, Eliane, tem muitos pacientes que são diabéticos, acham que podem consumir frutas horrores e que não vai ter problema nenhum. A laranja... E as frutas têm muito açúcar. Tem.
Uns têm até uma grande quantidade. Isso. Não é O verdade? bom é comer a fruta com o bagaço dela ou com a casca. A laranja, por exemplo, eu sempre peço para consumir com aquela parte branquinha, que seria aquela fibra, para ajudar a diminuir a absorção total daquele carboidrato, né? Às vezes a pessoa fala assim, depois do almoço eu chupo 10 laranjas. Isso é bem comum no interior. Eu falo assim, não, 10 não pode. laranjas? É, fica Mas aí é debaixo do demais, pé. né? Não. Não, mas ele fica debaixo do pé e gosta muito daquela serra d'água, e Aham. aí acabava chupando 10 laranjas e não sabia, às vezes, por qual motivo que a glicemia ficava muito alta depois do almoço. Então, são coisas importantes que a gente tem que levar para o médico, né, para depois fazer a dosagem correta do medicamento e informar também o nutricionista. Não tem problema, eu sempre peço assim: se comer uma laranja no dia, não comer nem a banana, nem a manga. Comer outras frutas. Então, um melão, um maracujá, um morango, tá? Um kiwi, uma nectarina. Então, quantidade de frutas que tem mais teor de água, então, porque elas vão ter menor concentração de carboidratos, tá? Então, procura, Graciano, depois um nutricionista para ele conseguir adequar essas frutas na sua refeição. No mínimo 3 frutas todos os dias, tá? Mas com mais quantidade de água e essas frutas, tá? Oi, associada à fibra, com a aveia ou a canela. Importante. Josi, queria ler mais uma perguntinha aqui da Isilane Patrícia. Ela tá fazendo aqui um comentário. Eu não faço ingestão de carnes, nem vermelha e nem aves, apenas peixes, ovos, leites e derivados. Tenho muita dificuldade de abdicar de carboidratos. Quais alimentos para suprir o carboidrato e deixar a imunidade boa? Então, você tem muita dificuldade para consumir as carnes vermelhas, certo? Não tem problema, você pode É porque ela consumir. não come carne vermelha, Ela nem não come, né? carne branca, nem aves, só peixe. Só peixe. Não tem Ovo problema. Ela pode comer e os peixes, leite. isso, os derivados, né? Então, Isso. esses aí são o grupo das proteínas. Então, não tem nenhum problema. A única coisa que você vai fazer, ter um pouco de cuidado é quando você for ao médico, pedir ele para fazer uma avaliação da vitamina chamada B12. Essa vitamina é uma vitamina muito importante para a transcrição de novas células, do DNA. E a gente às vezes não observa isso, mas pessoas que são vegetarianas, pessoas que comem pouca carne, principalmente idosos, também têm muita dificuldade na deglutição da carne, tem um pouco dessa deficiência dessa vitamina. E ela vai estar na vitamina mais nas carnes vermelhas. Então, se você não come, quando você for ao médico, pede para fazer essa dosagem dessa vitamina. Se tiver baixa, ele faz a suplementação, tá bom? Agora, voltando à questão do carboidrato, o que você vai fazer? Você sempre vai associar, por exemplo, uma fatia de pão integral, no café da manhã, coloca lá um ovo mexido, ou um ovo cozido, já que você come, e uma fatia fininha de queijo, né? Que aí você conseguiu consumir um pouco de proteína, um pouco de gordura boa e a fibra ali que estaria junto com o carboidrato. Depois, na hora do almoço, metade do prato ser de salada, né? Quanto mais cruz, melhor. Arroz, o feijão, quantidades adequadas. Isso depende de cada pessoa e de cada caloria que o corpo gasta. Por isso que eu estou falando assim, geral, né? Porque não tem como falar quantas colheres você teria que comer, porque eu tenho que fazer uma consulta com você, não tem como falar aqui. Mas a quantidade menor do que os vegetais, a carne que você vai consumir no lanche da tarde. Poderia ser um iogurte, pode ser uma crepioca, uma veioca que eu coloquei aqui. Um alimento excelente, gente, para a gente consumir, que a gente às vezes não dá devida importância, é a pipoca de panela. É um alimento riquíssimo em fibra, riquíssimo em nutrientes também, tá? Então, até mesmo diabético pode consumir, consome às vezes com suco. Vou falar alguns 4 sucos aqui que não tem praticamente caloria nenhuma. Vai ter a caloria de adição de açúcares ou mel. Então, por exemplo, limão, acerola, morango e maracujá. Tá? Então, esse praticamente não tem quase caloria nenhuma. Só vai ter a de adição dos açúcares. No lanche da tarde, ou no jantar, né? Você pode colocar metade do prato também, de novo, de salada. A carne que você tem hábito de consumir, que seria o peixe.
E aí você pode consumir, ao invés do arroz e o feijão, dê preferência para os tubérculos. Então, uma batata doce, uma mandioca, um inhame, ou uma sopinha de inhame com muitos nutrientes ali, chuchu, abobrinha. Você pode até fazer uma couve fininha, picar a couve e jogar no final da preparação da sopinha de inhame, sabe? Então, tentar algumas receitinhas assim, vão ser saudáveis e que vão aquecer também a alma, né? Que tem muito disso, que a gente às vezes vai muito para a questão de nutrientes, mas a gente às vezes esquece que a pessoa tem uma vida por trás daquilo, que às vezes é uma questão emocional o alimento também, né? E às vezes a sopa é uma coisa que remete muito à questão do aconchego, né? É verdade. Eu adoro uma sopinha. É muito bom. Principalmente nesse tempinho de frio, cai muito bem. E não esquece de adicionar o açafrão. Verdade. Josi, o cenário atual, ele demanda um cuidado redobrado, não só com a higiene, mas também com a alimentação. Qual que é o papel de uma alimentação adequada e saudável durante a pandemia? A gente falou um pouco, mas assim, eu queria só ressaltar, né? Porque a alimentação, ela é super importante em qualquer fase da nossa vida, e eu considero que nesse momento de pandemia, mais ainda, que a gente tem que ter um cuidado redobrado. Então, qual que seria o papel dessa alimentação adequada e saudável nesse momento? Eu só queria abrir um parênteses para essa situação, que a gente está percebendo muito a questão da obesidade, né? Pessoas obesas que têm o Covid vai ter uma mortalidade maior ou uma dificuldade, às vezes, na recuperação. Então, isso às vezes faz a população se atentar que a obesidade, há muito tempo, ela não é mais a questão só de estética, ela já é uma questão de doença. Uma pessoa com IMC acima de 30, ela já é uma pessoa que tem, sim, a obesidade é uma doença, ela está obesa. Então, o que a gente tem que tratar ali? Principalmente o obeso, ele consumir bastante alimentos anti-inflamatórios, porque a obesidade, ela inflama a nossa célula. Então, o que seria essa inflamação, Josi? A sua célula não funciona da forma como deveria funcionar, né? Ela não vai matar ali os micro-organismos que chegam até ela com tanta facilidade, você vai ter mais facilidade de desenvolver um diabetes, uma hipertensão, um problema coronário, câncer, né? As doenças crônicas aí, o colesterol, enfim. Né? Existe o obeso que ele é saudável? Não. Pode ter uma pessoa, tem um magro que não é saudável. Porque às vezes ele tá magrinho, mas vai fazer um exame de sangue dele, tá péssimo. Mas no obeso, que ele vai fazer um exame de sangue, tá todos os parâmetros, né, sanguíneos normais, dentro do limite, bacana, ótimo, isso é muito bom, isso é ótimo para a pessoa. Porém, as células de gordura, elas já atrapalham o próprio funcionamento das outras células. Então, isso é péssimo, isso é ruim. Então, a gente tem que caminhar. Lógico que a gente não vai querer, assim, né, do dia para a noite emagrecer. Esse emagrecimento também descontrolado, que você quer emagrecer 10 quilos em um mês, isso também já não é muito saudável, né? Tem que ser uma coisa que a pessoa consiga fazer e que ela tenha consciência do que ela está fazendo. Ela está melhorando o aspecto de saúde. E aí nós temos uma outra questão hoje, Eliane, que é a questão que eu imagino que vai melhorar demais para nós consumidores. Porque antes, eu também sou consultora de bares, né, e restaurantes, então é a questão higiênico-sanitária. Quando você vai fazer, às vezes, uma palestra para os manipuladores de alimentos, falando da importância da alimentação, às vezes a pessoa não dá o devido crédito. Eu falava sempre, gente, se um alimento vai estar contaminado, para você que está saudável, pode te dar, às vezes, uma dor de barriga, uma distensão abdominal, mas para uma pessoa que é idosa, uma gestante, pode levar a óbito, né? Porque o sistema imunológico da pessoa vai estar mais debilitado. Então, acaba que hoje eu percebo que os bares e restaurantes também estão tendo uma preocupação excessiva, né? Isso é muito bom com a alimentação que está sendo produzida, né? De como que um micro-organismo ele pode ali virar um super micro-organismo e causar um estrago geral, né? Então, isso pelo menos alguma coisa, né, boa dessa pandemia. Sim, né? Isso é muito bom e acaba que quando um local, né, seja um restaurante, um bar, uma lanchonete,
é fiscalizado por um nutricionista, você pode ter certeza que ali vai ter uma qualidade, uma segurança alimentar muito melhor, porque a questão de reaproveitamento de alimentos em self-service, às vezes, né, que o pessoal está querendo ali só faturar, é muito grande, e isso é muito problemático, porque às vezes a pessoa pode estar com a imunidade muito bacana e não vai passar ileso ali, mas outras pessoas podem levar realmente a óbito, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Deixa eu só cumprimentar aqui quem entrou agora. Marli Valadares, boa noite, Marli, obrigada por nos acompanhar. Ela fez uma perguntinha aqui. Tenho muita retenção de líquido. Isso é um problema muito comum, né, para nós mulheres. Faço alimentação saudável. Como seria uma alimentação melhor? Ela fala que incha muito as pernas e corpo e que toma bastante líquidos. Primeira coisa também, Marli, tem que dar uma olhada com os médicos, né? Passar por um médico para fazer alguns exames para saber se está acontecendo algum problema hormonal. Nós mulheres inchamos muito no período menstrual por conta das alterações hormonais. Mas tem alguns momentos também que a gente incha muito, principalmente se você é uma pessoa adepta à carne vermelha à noite, se você faz uso dos temperos prontos, né? Sazon, caldo quinó, esses temperos, igual eu falei, já vêm embalados. A alimentação industrializada, por conta do sódio, ele vai causar uma retenção de líquidos muito maior. Se você é uma pessoa também que, às vezes, coloca pouco a alimentação com baixo teor de potássio, né, para dentro do seu corpo, o que seria isso, Josi? É umas frutas, por exemplo, água de coco rica em potássio, abacaxi, rico em potássio, limão também. São alimentos que vão ser mais aguados, mas você não precisa saber disso. Quem tem que saber disso é o profissional. Então, procure um profissional para você fazer essa investigação. Tem alguns chás que ajudam muito, como o chá de cavalinha, né? Tem o chá de hibisco também, que é muito bom, chá verde. Mas é importante você passar por um médico, né, para saber o que está acontecendo, se está acontecendo alguma alteração hormonal, já que você falou que tem uma alimentação saudável, tá? Exatamente. Acho que eu não cumprimentei aqui a Taluana Moreira. Boa noite, Taluana, sempre acompanha minhas lives. Josi, sabemos que o consumo de alimentos ultraprocessados não faz bem para a saúde. Quais as consequências prejudiciais do consumo desses alimentos para a saúde? Acho que você falou um pouquinho, né, sobre esses alimentos processados, mas qual é a consequência de quem consome muito esses alimentos processados? Tá, então primeiramente vamos mostrar para o pessoal o que seriam esses alimentos ultraprocessados, tá? Então, digamos que a gente colhe o milho na lavoura. Então, o milho com a espiga, tudo bonitinho, ele é um alimento in natura. Se esse milho, ele retira um pouco da parte da palha dele, coloca um pouco, fatia ele, né, rente o sabugo, e coloca ele envasado, ele vai ser, por exemplo, o milho enlatado, ele vai ser um alimento processado. Então, ele foi retirado dos alimentos ali in natura, foi feito um pré-preparo nele, processamento e invasor. Então, vai ser um alimento processado. Se esse mesmo milho, a gente pega ele e leva para fazer um fubá, um salgadinho de milho, né? Já é um alimento ultraprocessado. Então, ele sofreu o processamento do processamento. Esses alimentos a gente deve evitar o consumo deles, tá? Então, quais são os problemas, os malefícios? Alergias, né? Hiperatividades em criança, dores de cabeça, dificuldade no aprendizado, câncer, doenças autoimunes. Muito tem aumentado essas doenças autoimunes, principalmente por conta desses aditivos alimentares, tá? Alteração do funcionamento da tireoide também e doenças gastrointestinais. Desde uma coisa simples, que seria um estufamento gástrico, né? Alguma coisa pior, que seria um câncer de cólon, né? Que aí vai ser bem complicado, mas sempre por conta dos aditivos alimentares. Então, no máximo, é o alimento
processado. Já os ultraprocessados, não. E assim, os processados bem esporadicamente. Tentar consumir sempre um alimento mais natura. E quais são esses alimentos, assim, dê um pouco mais, assim, de exemplos de alimentos ultraprocessados. Tá, então vamos lá, pêssego. Nós temos o pêssego, foi colhido, né, no pomar, temos o pêssego, ele vai ser in natura. O processado seria ali o pêssego em calda. E o ultraprocessado seria o pêssego, suco de caixinha de pêssego, entendeu? Entendi. O outro, também as carnes. A carne, né, o boi sofreu o abate e retirou a carne dele. Então, alimento in natura. Depois nós temos ali a carne que agora já tem o tempero, né? Já tem algumas marcas que já colocam a carne já temperada. Então ela já é processada. E tem a carne ultra processada, que seria aqueles hambúrgueres, né? Gente, hambúrguer não é carne não, a não ser aquele 100% carne bovina e tudo, né? Tanto que você olha na lista de ingredientes, está escrito só carne mesmo. Mas esses baratinhos assim, eles não são só carnes, não. Eles são aquelas partes inutilizadas dentro do frigorífico, moído, acrescenta muito aditivo alimentar e molda e vende pra gente. O que dá sabor àquilo ali é realmente os temperos que são utilizados, que também não são tão interessantes, tá? Então, às vezes, bochecha de porco, de boi, bochecha de porco agora ainda está sendo vendida, né? Mas antes não era, não. Crista de galinha. Isso é muito comum mesmo. Se você visitar um frigorífico, você vai ver como que é o preparo disso daí. A alimentação, e a alimentação para as pessoas idosas? Vamos falar um pouquinho? As pessoas idosas, elas, assim, a alimentação, né, das pessoas idosas merece um pouco mais de atenção e um cuidado maior. Quais os alimentos que devem obrigatoriamente fazer parte, né, da dieta dessas pessoas da melhor idade? Os idosos, eles têm um grande dificultador aí, que seria a questão da mastigação. Né? Muitos deles hoje fazem uso de próteses, então quando vão mastigar a carne, tem muita dificuldade, fala que vira uma bucha na boca, que não consegue fazer a deglutição, que é muito complicado. E acaba que o idoso vai perdendo muita massa muscular, né? Tanto que fica só a pele, às vezes um pouquinho de gordura e os ossos. Então, a gente precisa de fazer a manutenção dessa massa muscular dos idosos. Então, promover para eles, né, refeições que tenham carne no almoço, no jantar. Mas aí, como você vai fazer isso? Frango desfiadinho, carne moída, faz como se fossem uns bifinhos de carne moída e dá para o idoso. Almôndegas. A refeição também, às vezes, ela fica deficitária em nutrientes. Então, às vezes, o idoso ele não tem muito acesso a vegetais, né, frutas, né, porque às vezes mora sozinho, tem um pouco de preguiça, então acaba que a questão do diabetes aumenta muito e várias outras doenças infecciosas ou até mesmo articulares, né, também questão da locomoção. Então, como que seria isso, né? E também a questão da massa muscular, né? Fica muito baixa, então fica difícil também para eles se locomover. Então, você pode fazer vegetais no vapor, né, para facilitar a mastigação, formato de purezinho também, mas sem adicionar ali manteiga. Pode fazer como se fosse um suflezinho também de vegetais para o idoso. Idoso tem muita dificuldade em sentir o gosto, então às vezes os temperos naturais é muito melhor você adicionar do que sal. Então coloca uma coisa assim mais com tempero mais picante, mais vivo na alimentação, ele vai gostar mais, porque às vezes eles falam assim, isso não tá com bom, isso não tá com gosto, mas é porque é o ponto do paladar. Intestino, a gente tem que tomar muito cuidado também com o idoso, né? Porque às vezes o funcionamento do intestino já começa a ficar um pouco mais lento, então um galzinho de aveia seria interessante. Pode fazer com leite desnatado também, dependendo do idoso. Lógico, tem idoso que já está no grau de desnutrição, e aí a gente tem que aumentar a quantidade de aporte calórico para ele. E as circunferências também, gente, uma coisa que eu vou dar de dica. Idoso, a gente não olha muito a questão do peso. Olha o peso, sim.
Mas uma coisa melhor para se olhar no idoso em relação à desnutrição é a panturrilha, né? Porque no idoso é onde tem mais massa muscular. Então, se está abaixo de 30, o idoso já está no processo de desnutrição, tá? Então, a circunferência da panturrilha estiver abaixo de 30, já está no processo de desnutrição, que é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar. Pode, dependendo, passa por um nutricionista para fazer uma suplementação para ele, né? Através de um fortificante vitamínico, ou então, às vezes, um whey protein, que às vezes o idoso não consegue comer mesmo a carne, mesmo que seja moída, mesmo que seja em formato de croquete. E à noite fazer uma questão mais de sopinha. Idosos, eles gostam muito do carboidrato do pão, né? Pão, pão, pão. E principalmente pão doce, porque é mais macio. Então, essas panquequinhas de manhã ajudam bem na manutenção da massa muscular, na quantidade de nutrientes e dá um pouco mais de saciedade por conta também da proteína. Dicas importantes. É. Josi, quais são as dicas para envelhecer, já que a gente está falando aí, né, de alimentação para as pessoas da terceira idade, para envelhecer com saúde, ter mais disposição, ter uma vida longa, que é o que todos nós queremos. É associar uma coisa simples, é associar a alimentação sempre com atividade física, né? Atividade física, porque vai fazer a manutenção da massa muscular, que idoso é muito importante isso, gente, é muito importante. Muitas pessoas vão para a cadeira de rodas por conta de musculatura, né? A musculatura mais frágil. Então, se às vezes a pessoa já faz uma prática de atividade física, já força também, às vezes, pela fisioterapia, já ajuda bem, tá? E também a alimentação ao longo dos anos mesmo para fortalecer na fase, né, na fase final, né, assim, que a gente tem os meios, né, o meio, o início e o fim. Exatamente, tem que começar a cuidar da alimentação desde jovem, né, para poder envelhecer saudável, porque não adianta comer errado a vida inteira e depois, quando chegar, por exemplo, nos 60, 65 anos de idade, querer ter uma qualidade de vida, porque aí vai precisar de um bom tempo para poder adquirir essa qualidade de vida, essa vida saudável, porque tudo requer tempo, não é de um dia para a noite, igual você falou, né? Não adianta a gente ter, em um mês, por exemplo, ver resultados com a alimentação. Justamente. Seria ótimo, né? A gente ia ficar muito feliz se tivesse condições de ter um resultado tão rápido. Agora vamos falar, Josi, sobre essa questão do alimento funcional, né? Qual é o papel desses alimentos funcionais na prevenção e controle de doenças, como, por exemplo, câncer, diabetes, hipertensão e outros? Quais os benefícios para a recuperação da saúde e da doença com esses alimentos funcionais? Então, tem os alimentos funcionais, né? Eles são, por exemplo, os vegetais vermelhos escuros. Alguns ajudam muito na questão do câncer de próstata. Os vegetais roxos, né? Então, repolho roxo, a beterraba, câncer de mama. Os vegetais amarelados, né? Alaranjados, câncer de tireoide, renal. Então, depende, cada composto, né, através dessa alimentação, desses alimentos, eles vão interferir ali na reação metabólica, na reação bioquímica do nosso organismo, melhorando a função daquela célula, fazendo com que você tenha mais questão da imunidade, né, seu sistema imune esteja mais fortalecido para você combater o câncer, por exemplo, que ali não é a célula sua, né? É uma multiplicação ali exacerbada. Então, o seu corpo, às vezes, acaba tentando combater aquilo ali e não consegue ter muito sucesso. Tem aqui os quimioterápicos que vêm, mas eles matam as bactérias ruins, as bactérias não, as células boas e as células ruins. E para isso, o seu sistema imunológico ele tem que estar bem fortalecido, né? Ele fortalece para evitar que, por exemplo, se é um câncer de mama, que ele alastre, que ele multiplique muito rápido naquela região. Então, os alimentos funcionais, eles têm essa propriedade. Tem outros que são gerais, né? Por exemplo, a questão do alho, a questão do açafrão, do própolis, né? Então, ele vai melhorar todos os aspectos das células aí.
Então, é interessante, é muito importante agregar uma alimentação funcional, né, para quem, por exemplo, está com câncer, diabetes, hipertensão e outras doenças, porque isso vai dar uma qualidade de vida melhor e vai ajudar a prevenir e a combater também, né, as doenças. Sim, com certeza. Josi, vou ler uma perguntinha aqui da Grace Mello. Ela fala o seguinte: minha mãe está fazendo uso do NutriDrink, parece que tem nome novo atualmente, para tentar evitar perda de peso. Ela não se alimenta muito bem, reflexo também da depressão. Até que ponto o uso desses farináceos enriquecidos são eficientes? Qual que é o nome dela? Grace Mello. A Grace. Grace, então, o NutriDrink, ele é formulado dentro de uma indústria farmacêutica, né, com vários nutricionistas, inclusive são vários nutricionistas que fazem essa representação nos consultórios. Então, ele é bem seguro. Tanto que você pode observar no rótulo dele, tem uma quantidade muito grande de nutrientes, né? Então, justamente para que evitar com que ela tenha essa desnutrição. Eu imagino que a sua mãe toma essa suplementação porque ela tem câncer também, além da depressão, ou foi por conta da depressão que ela parou de comer? Porque esse alimento, essa suplementação, ela tem a função de fortificar o seu organismo da pessoa. E uma quantidade muito grande de calorias. Então, às vezes, ela não consegue consumir pela via alimentar, né, normal, ela vai ter que fazer essa suplementação. Então, você não precisa ficar preocupada, não. Se foi um médico ou um nutricionista que prescreveu, ótimo. O que não pode, por exemplo, é uma pessoa que está vendo que o pai ou a mãe está perdendo peso, vai e compra um sustagem que tem uma quantidade enorme de carboidrato e faz a suplementação por conta própria, sem avisar o profissional da saúde. Na maioria das vezes, esse paciente, né, essa pessoa, ela já tem diabetes. Aí não pode. Ela está esclarecendo aqui que é só depressão. Só depressão? É. Ela fez essa ingestão, Grace, por conta própria ou foi algum profissional que indicou? Eu acredito que deve ter sido um profissional. Ela deve responder para a gente. Eu acredito que deve ter sido algum profissional. Porque geralmente essa suplementação é sempre prescrita por um profissional. Então, se for por um profissional, ótimo, muito bom, excelente, pode continuar, não tem nenhum problema. Mas se for, por exemplo, um sustagem, tem uns outros também, tipo ovomaltine, que eu já vi muitas pessoas, né, tomando, porque falam assim, eu estou perdendo peso. Gente, aí não dá, né? Porque precisa realmente passar por um profissional. Se a pessoa tiver uma comorbidade maior, como diabetes, hipertensão ou problemas, né, ligados, gordura no fígado, por exemplo, vai estar consumindo um alimento que vai atrapalhar a saúde ao invés de ajudar. O que você pode fazer, Grace, é bater uma vitamina, aí coloca leite integral, coloca um iogurte junto, coloca 2 castanhas ali, uma fruta, tipo uma banana, e coloca um pouquinho de NutriDrink, para variar o sabor desse alimento, porque vai ser uma refeição com muita quantidade de calorias e que pode ser administrada para ela também. Mingau também é a mesma coisa, tá? Aí você coloca com farinha de aveia ou farinha de arroz, coloca ali canela, coloca para dar um gostinho, coloca sementes também, aquelas oleaginosas, né? Que seriam as castanhas, também picadinha. Na hora do preparo do almoço, na refeição dela, colocar pelo menos 3 colheres de azeite para enriquecer a quantidade calórica daquela refeição também. Tá? Não usar carnes muito gordas, usar as carnes mais magras também, mas sempre dando mais calorias boas, né? Gorduras boas para ela consumir. Outra coisa é o abacate também, né? É uma gordura excelente que pode fazer o consumo. Gema de ovo também, ovinho mole, tá bom? Ela confirmou aqui, indicação médica. Que ótimo, então pode ficar tranquilo, tá? Agora, para a gente finalizar, Josi, porque tem tanta coisa para a gente falar, daria para a gente ficar horas aqui, né? Não é? Quais os alimentos que devem ser consumidos
por pessoas praticantes de atividades físicas que querem ganhar massa muscular. Hoje tem uma grande quantidade de pessoas que querem, né, que praticam atividade física e querem ganhar massa muscular. Então, Eliane, primeira coisa é entender que ganhar massa muscular não quer dizer que você tem que consumir 1 quilo de frango. Às vezes a pessoa acha que é isso, né? Poxa, eu tenho que comer 1 quilo de peito de frango para eu ganhar massa muscular todos os dias. Não é. Você comer proteína em todas as refeições. Então, para isso, você tem que passar por um nutricionista, para esse nutricionista fazer o cálculo de calorias e cálculo de proteínas, de necessidades proteicas, de acordo com o seu peso. Então, vamos lá. Um bife da palma da minha mão, ele tem mais ou menos 100 gramas, pode ser boi, porco, peixe ou frango, tem mais ou menos de 25 a 32 gramas de proteína. Então, a quantidade até boa, né? Porque um scoop de whey, que é aquele medidorzinho, ele tem mais ou menos isso, 22 gramas de proteína, dependendo, tem alguns que tem mais. Nosso corpo absorve, por vez, 25 gramas de proteína, mais ou menos. O que seria essa absorção? Para formação de músculo. O excesso vai ser o quê? Passado pelos rins, os rins vão filtrar aquilo ali e vai jogar o seu dinheiro fora. Então, às vezes, a pessoa consome o peito de frango, um bife, e consome ainda o whey na mesma refeição. Não vai dar. Você vai estar aumentando a quantidade de calorias daquela refeição. Mas em termos de absorção de proteína, não vai dar. Então, você está comprando whey e excretando ele na urina. Então, é fracionar a refeição, comer proteínas no café da manhã, pode ser através dos ovos, pode fazer... Às vezes tem gente que gosta de sanduichinho natural com frango na parte da manhã, pode ser um mingauzinho de aveia enriquecido com proteína, né, com whey também. Na hora do almoço, já garantiu a quantidade de carne também, consumindo um bife da palma da sua mão. No lanche, no jantar também a mesma coisa. No lanche da tarde, pode ser 2 ovos, pode fazer um falso quibe, que é carne moidinha, feita em formatos de quibe e assa também, com suco de limão, entendeu? E antes de dormir é o processo melhor para a absorção dessa proteína. Por quê? Você não vai ter nenhuma refeição após. Então, por exemplo, eu, às vezes, dependendo da pessoa, não quer dizer que todas as pessoas praticantes de atividade física que precisam de ganho de massa muscular, a gente faz a suplementação de whey. Mas, se tiver necessidade, se a pessoa não consumir grande quantidade de carne, a gente faz a suplementação de whey, ou se em algum momento ela não pode comer. À noite é o melhor momento, né? Antes dela dormir. Então, um copo de leite, ou um mingauzinho suplementado também, ou uma vitamina com whey, ou até mesmo aqueles iogurtes agora que tem, né, de whey, né, de proteína, pode ser consumido. Mas lembrando, gente, que isso depende de cada pessoa e do peso também, porque geralmente a gente dá de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso até 2 gramas de proteína por quilo de peso, se é uma pessoa que já pratica há muito tempo, ou se é um praticante de atividade física, um atleta. Por que eu falo 1,2? Porque tem gente que tem problema renal, do tipo de formação de cálculos renais, meu caso. Então, eu não posso fazer o consumo excessivo de proteína. Eu tenho que moderar, porque eu sei se eu consumir um pouco mais, eu vou formar mais cálculos, tá? Uhum. E quais são os mitos e verdades sobre os alimentos? Essa questão é muito polêmica, né, Josi? Mitos e verdades sobre os alimentos, para a gente fechar a nossa live. Então, na verdade, uma dos mitos seria esse daí da prática de atividade física, você tem que comer muita proteína. Muita gente eu conheço que pratica atividade física, come realmente 1 quilo de proteína por dia, né? De carne, na verdade. Uhum. E não tem essa necessidade. A questão... Por exemplo, que faz a ingestão de 10 ovos de uma vez, já ouvi falar até em 20 ovos de uma vez, eu fiquei assim, nossa, super assustada. É bem isso também. Dos alimentos industrializados, né? Que às vezes, por exemplo, biscoito, água e sal, que as pessoas falam assim, estou fazendo dieta, estou fazendo um consumo de biscoito, água e sal, achando que aquilo ali está sendo vantagem. Não tá.
dos alimentos também isotônicos, né? Gatorades, por exemplo, que é hidratante, são ótimos e tudo. Não, a água de coco vai ser muito melhor, muito mais benéfica, Uhum. tá? E observar sempre os rótulos dos alimentos, sabe, Eliane? Eu vejo hoje que a indústria é muito esperta, que ela coloca assim, o que foi que outro dia eu vi no supermercado que estava Tenta escrito enganar o assim, consumidor, né? o tempo todo, estava escrito assim, acho que era um frango. Ah, isso foi um frango. Estava escrito assim, ideal para dietas low carb. Aí, um trechinho bem pequenininho escrito assim, como qualquer produto de origem animal. Ou seja, às vezes uma pessoa está querendo praticar a low carb, não sabe muito o funcionamento, não sabe qual que é a necessidade que ela precisaria, quais são os alimentos, mas assim, nossa, vou comprar aquele alimento ali, que ele é legal, já é na dieta low carb, eu posso. Outra Uhum. coisa, me lembrei, low carb não quer dizer que é no carb, que é sem carboidrato, não é. Você pode incluir uma fruta, você pode incluir até mesmo o arroz, mas depende do horário que você dá isso para o paciente e a quantidade. Às vezes a pessoa acha que comer 5 ovos com pedaços de bacon é uma dieta low carb e que ela vai emagrecer com aquilo. Não, sempre emagrecer vai envolver você comer menos que o seu corpo gasta. Se você fizer isso ao contrário, você vai acumular gordura. Então, para tudo, pensa sempre isso, tá? Então, às vezes a pessoa, você não está fazendo a low carb, estou comendo 5 ovos, fatia grandona de bacon no café da manhã, excelente. Tá, é uma Uhum. alimentação low carb, mas que você vai perder peso e com isso você não vai. Então, e blogueiros fitness, né, gente? Eu acho que eles É o que falam mais umas tem. coisas, eles difundem algumas coisas que você fala assim, meu Deus, de onde eles tiraram isso? E quem acompanha, às vezes, a gente tem muito cuidado para falar aqui, porque às vezes a pessoa pode sair daqui e comprar o chá que eu falei, mas às vezes a pessoa tem um problema renal, às vezes a pessoa não poderia consumir aquele chá, às vezes ela tem alergia, não sabe. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eles não falam que aquilo ali é a única verdade que vai fazer milagre e pronto. E muitas Uhum. pessoas às vezes não dá certo, né? E acaba tendo às vezes descrédito até com nós como profissionais, porque acha que é como se eles fossem um nutricionista, mas não são. É verdade, porque tem alimentos que eles fazem bem para determinado tipo de pessoas, mas faz mal para outras pessoas. Então, Sim, é muito individualizada essa questão da alimentação, né? Muito pessoal. com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui, Josi, para a gente encerrar. A Maria Tá. Lúcia está fazendo um comentário aqui. Pessoa linda, Josi. Parabéns pela exposição da matéria. Está te Ai, elogiando. obrigada, obrigada mesmo. E o Leonardo Antônio está nos cumprimentando. Boa noite, Leonardo. Obrigada Boa pela noite. audiência. Então, Josi, esses eram os questionamentos. Muito importante a exposição, né, que você fez, e a alimentação ela é muito importante, a gente tem que dar o devido valor, e eu quero agradecer a todos por nos acompanhar nessa live de hoje, convidar a todos que estão me acompanhando e que ainda não me seguem aqui no Face, que me sigam aqui no Face para poder acompanhar as matérias, né? Que me acompanhem também lá no Instagram, é doutora Eliane _ Instagram, e no meu canal do YouTube, que é Programa Conexão com doutora Eliane Martins. Todas as minhas lives ficam disponíveis aqui na minha página, então se alguém conhece, né, alguém que não pôde acompanhar a live ao vivo, pode entrar aqui e assistir depois a live, e também pode acompanhar no meu canal do YouTube, que na sexta-feira ou no sábado essa live vai estar disponível lá no meu canal. Josi, eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo super agradável, pelas informações preciosíssimas que você compartilhou conosco hoje, e queria perguntar se você quer deixar algum contato, né, para as pessoas que tiverem alguma dúvida ou que quiserem, né, te procurar para que você possa auxiliá-las. Sim, Eliane, eu que agradeço, né? Como eu falei, nós nutricionistas, nós temos que mudar a mentalidade da sociedade, né? Sobre os maus profissionais ou sobre
essa disseminação errada sobre o que é um alimento saudável, né? Ser saudável não quer dizer que você tem que comer frutas e legumes o dia todo, todo momento, e não pode nunca nem comer um chocolate. Não é nada disso. É realmente ter a questão do equilíbrio, né? Tudo envolve a questão do equilíbrio. Eu agradeço de coração, tá? Muito obrigada, foi ótimo mesmo. E o meu contato, gente, eu vou deixar aqui o Instagram e vou deixar também o WhatsApp. Nesse período de pandemia, né, os conselhos, eles liberaram os atendimentos online, também estou realizando os atendimentos presenciais e online. Então, o Instagram é @nutricionistajosimaia. E tem também o meu telefone, que é o 9468-9377. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar lá. Amanhã vai ser só um dia mais difícil para eu responder, mas com certeza na sexta-feira eu vou responder a todos aí. Ah, tem um comentário aqui, Josi. A Janete está falando que faltou a receita do tempero. Eu acho que você deu, não deu? A receita do tempero? Eu dei, Janete, mas eu vou fazer o seguinte: depois nessa live vai ficar salva aqui, eu vou pedir a Eliane para disponibilizar na página dela as receitinhas que eu falei, algumas, né, da crepioca, da veioca. Mas só lembrando que é 1 xícara de sal grosso e 3 xícaras de temperos naturais. Então, pode ser orégano, tomilho, manjericão, o que você quiser. Você vai bater no liquidificador e vai armazenar em um pote de vidro. E a André está fazendo um comentário que eu super concordo com ela. Mudança de hábitos não é fácil, mas é possível. Isso. Exige dedicação, né? Gente, mas é difícil tudo. É difícil a gente entrar numa roupa e não servir. É difícil, às vezes, a gente olhar no espelho e não gostar do nosso corpo. Então, a gente, às vezes, precisa falar assim, poxa, o que vai ser mais difícil? Eu mudar meus hábitos, que vai melhorar a questão da minha estética e a minha qualidade de vida, ou viver reclamando, né? Então... Com certeza. É isso mesmo, Josi. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a todos que nos acompanharam, que nos prestigiaram nessa live. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Beijo, Tchauzinho. Obrigada. Eu que agradeço.